Lembro-me de um dia, na aula de Educação Física, quando chamaram o meu nome, não ter conseguido dizer presente. Gaguejava tanto que às vezes as palavras não saíam todo da minha boca. Tive de dar muitas voltas ao campo. E embora não me tenha acontecido tintim por tintim o que está descrito no fragmento anterior do livro que eu tenho vindo a comentar nos últimos episódios, foi o suficiente para me catapultar para alguns episódios biográficos que, em princípio, são insípidos, mas que, em constelação, pode querer dizer alguma coisa. Nada de muito corpulento, mas o suficiente para nos entretermos aqui durante alguns minutos. Esta atividade inicial e volta e meia final, principalmente para aqueles professores mais revolucionários, vamos fazer esta atividade, este inventário de presenças no final da aula, e nesse aspecto há algo aqui de transgressor e de risível, contar os presentes após uma hora de enfado. Se fôssemos cientificamente rigorosos, teríamos de contar com algumas baixas. O Rui, que ao início estava presente, no final foi abatido. Foi abatido pelo tédio. Nos primeiros minutos deu logo sinais de não se aguentar. Não houve prontidão para o retirar deste cenário de guerra onde o professor debitava num tom tragicamente monocórdico aquilo que não interessa a ninguém, nem ao menino Jesus. E eu sei porque ele estava num crucifixo perto da aula e fechou os olhos. E onde é que ele arranja mãos para isso tudo? Ainda mais estando crucificado. Filho de Deus, se Deus pode tudo, Jesus pode pelo menos tapar a boca e os ouvidos ao mesmo tempo. Mas isto para quê? Fui transportado para esta atividade que se cria séria. No entanto, em certas aulas, em certas turmas, em certos momentos do ano, era preciso ganhar confiança. O aluno é sempre aquele perdigueiro que testa o limite e assim que detecta uma fraqueza no professor, começa a subverter isto, e não é preciso grandes palcos de guerra para subverter. Esta atividade, que é das coisas mais simples, o professor diz o nome e do aluno espera-se apenas isto, presente. Naquela altura era fácil ser transgressor. Roberto, e eu dizia presunto, e toda a gente se ria. Volta e meia o professor entendia aquilo como graçola e outras vezes era o suficiente para se instalar um clima de guerrilha. Não admito presuntos, que me afeta porque eu sou muito amante do presunto. Não é para as lides da subversão que nos vamos direcionar. Eu recordo-me de uma pessoa, não consigo ir até à cara, mas este episódio ficou-me marcado. Neste inventário de presenças, a professora disse X, e o X estava completamente aliado. Fez-se um silêncio, todos os alunos da sala de aula focaram a atenção naquela pessoa que se ausentou. O silêncio começou a ficar profundo e ele veio a si porque começou a notar aqueles olhares como se fossem miras de sniper e disse presente. E este gaguejar foi alvo de riso. A professora entendeu como sendo chacota e aquilo pesou para aquela pessoa. Eu acho que nunca ouvi um presente convicto daquela pessoa, daquele aluno em questão. E era sempre um presente arrancado a ferros. E eu recordo-me de estar a assistir a isto como se fosse um espectador que tivesse entrado na tela do cinema, mas que não interfere em nada no filme, está quietinho para não fazer cair nada. Eu não tinha as palavras certas para verbalizar, mas aquilo parecia-me qualquer coisa de aberrante. É como utilizar uma bazuca para matar uma mosca. A reprimenda, seja em olhar, seja... Eu creio que a professora no fim chamou porque ainda não estava convencido que aquilo tinha sido outra coisa, apenas uma distração ou... Volta e meia somos acometidos por isso, ainda mais hoje. E eu estou a pensar num mundo pré-telemóvel, pré-smartphone, pré-distrações tecnológicas. Consintamos, atualmente deve ser muito mais fácil nos aliarmos. Saltando para o presente. Não este presente, mas o presente em termos de tempo, aquilo que os budistas acreditam como sendo o único tempo que existe. Não há passado, não há futuro, apenas presente, 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 presente. Eu acho que há aqui uma tirania qualquer. É uma tirania da vigilância. É expectável no aluno e expectável mais tarde enquanto trabalhador, ainda que haja redutos em que
há mais margem para o trabalhador ficcionar um pensamento, esta necessidade ou esta expectativa de que o outro deve estar sempre atento como uma suricata de manhã à noite, não pode haver distrações, não pode haver carambolas naquela cabeça. A tua única função é estar à espera que eu diga qualquer coisa e responder prontamente. Caso contrário, desafinas aqui o modelo e temos a burra nas couves. É claro que não liguei, estou a ligar agora. Ao longo da vida, assistir a reprimendas deste tipo, não é das últimas, porque recentemente posso ter sido alvo de comentários do género, mas se for num trabalho mais braçal, é comum ouvir não te pagamos para pensar. E se a pessoa que disse isto fosse mais desenvolta em termos vocabulários, diria não te pago para pensar e ai de ti se eu te apanho a pensar. Eu que sonho. Eu que vejo a tua franzires o senho. Se tu tens um momento de eureka aqui, levas uma carga de porrada que nunca mais tem direitas. Onde é que entra aqui o lado contrastante? Onde é que entra aqui a hipocrisia? Onde é que desmontamos aqui algumas narrativas? Se trabalharem numa indústria criativa ou numa universidade em que é expectável que haja pensamento, e quando são confrontados com este tipo de análise, há uma ideia muito, sobretudo nos últimos anos, que o pensamento é quase uma operação febril. Ei, o gajo está perdido em pensamento, não penses nisso. Não, eu tenho é de pensar nisto. Isso que estás a dizer não me entrega nada. Eu preciso é de pensar nisto e ir até ao fim. Posso regressar sem nada, mas isto é mais interessante. Descartando já aqueles ciclos onde nós estamos a mastigar e a ruminar certas preocupações, somos uma espécie de tubarões tantãs em torno de uma presa imaginária, sonhamos com um rastro de sangue e andamos em torno de qualquer coisa que, bem vistas as coisas, não existe. Para o meio académico, para o meio dito mais criativo, ou sou protagonista, ou sou espectador, ou sou figurante numa cena dessas, fico sempre embasbacado. Isto é revelador pelo menos de duas coisas. Do desconhecimento relativamente ao pensamento, é preciso um desligar. Tem de haver um distanciamento. Sem distanciamento, temos as coisas à frente dos olhos, não estamos bem a ver as coisas. O poder fica a nu. Assim que alguém diz isso, as ligações de poder ficam a nu. Atenção, pensa, mas pensa da forma que eu acho que deves pensar. Mas isso não é pensamento. A política da empresa é pensar enquanto estás à espera de qualquer coisa de um falcão ou sua suricata. Embora o gaguejar também me tenha acontecido volta e meia, no dia-a-dia, seja entre amigos ou... Por vezes há uma espécie de projeção astral como o Doutor Estranho, sai de mim e vejo a coisa de cima. Estou a observar o cenário, a tirar medidas. Será que aquilo que eu estou a dizer é mesmo aquilo que deve ser dito? Tal como o que eu estou a dizer neste momento. Provavelmente, se eu parasse o que estou a dizer, ouvisse, reformularia tudo. Não sei se para melhor, se para pior. Será este o mundo que está à minha frente, um mundo desejável? Esta impossibilidade de darmos alguns passos atrás é revelador de alguma tirania. Fração de segundo em que estou noutro sítio e às vezes até a ter um pensamento, por exemplo, uma piada. Eu demoro a chegar, eu às vezes ouço o meu nome lá ao fundo, lá no fundo da rua, quando na verdade a pessoa está ao meu lado. O meu nome custa a entrar na cabeça e assim que eu respondo, um tempo onde não houve reação. A pessoa fica, o quê? Não respondeste logo? A ligação está fraca. A professora gostava de propor esta ideia. Não digam nomes mal criados. Em vez de dizer caralho, digam caramelo. E eu digo, e se eu não gostar de caramelos, caralho? Disse isto. E a professora, agora dá as voltas ao campo. O que é que íamos fazer? Não era dar voltas ao campo? Dou mais duas. Ó. Olha-me este gajo a brincar com isto. E a santidade do caramelo. É pá, levamos-nos tão a sério. Até ao próximo apiadeiro.